Muito bem, meus caros. Muito bem, muito bem. Espero que vocês estejam aí ótimos, hã? Apesar, apesar do calor. Imaginem que hoje aqui em São Paulo nós chegamos aí a uma máxima de 30 graus, né? E amanhã, sábado, vamos chegar a 32 graus. Quer dizer, assim, é para congelar todas as consciências, não é mesmo? Congelar no sentido de paralisar, né? O calor simplesmente paralisa a nossa capacidade de pensar, né? Mas vamos em frente, vamos em frente. Bom, antes da gente começar a conversar, não esqueçam que eu acabei de abrir as inscrições para a turma deste ano da minha oficina de escrita criativa, né? Eu vou deixar aqui, depois do áudio, o link para a página de inscrições, onde vocês podem aí verificar os temas das aulas, podem ler e podem assistir a vários depoimentos de alunos, né? Lembrando também que o valor da oficina pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros pelo PagSeguro, ou em até 18 vezes, né, dependendo aí da bandeira do cartão de crédito, em até 18 vezes também pelo PagSeguro. Mas aí, nesse caso, né, mais de 4 vezes, aí eles parcelam, mas com juros. Tá bom? Muito bem. Bom, não sei se vocês já leram, se vocês conhecem, né, o Victor Klemperer, né? Bom, o Klemperer é um judeu convertido ao protestantismo e que se casou com uma alemã, né? E, bom, durante a época do Terceiro Reich, né, quando os nazistas tomaram o poder, de acordo com as leis nazistas, ele, apesar de ser judeu, não podia ser preso porque estava casado com uma alemã. Então, claro que ele perde todos os direitos como cidadão, né, perde inclusive o cargo na universidade, mas permanece vivo e por isso tem a oportunidade de escrever 2 livros incríveis, incríveis, né? Primeiro, ele é um diário assim pormenorizado do período em que ele viveu sob o nazismo, né? E uma outra obra chamada A Linguagem do Terceiro Reich, que é um estudo magnífico a respeito de como a retórica nazista penetrou, né, e poluiu toda a língua alemã. Nesse livro, o Klemperer diz que o nazismo penetrou na carne e no sangue das massas por meio de expressões isoladas, por meio de locuções idiomáticas, né, de formas sintáticas que foram sendo impostas, né, lentamente, das mais diversas formas, e que então acabaram sendo adotadas, assumidas, né, e repetidas aí de forma mecânica e inconsciente pelo povo, né? Então, a gente poderia aí lembrar do que o Schiller dizia, né, a respeito da língua, né, que a língua poetiza e pensa em nosso lugar, né? Claro que não uma língua qualquer, né, mas uma língua que tenha sido aperfeiçoada por séculos de literatura, né? Ou seja, uma língua que foi profundamente cultivada no sentido estético do verbo cultivar, né? Mas acontece que a língua ela não se limita aí, ela não tem só esse lado bom, né? Ela não se limita aí a poetizar e a pensar em nosso lugar, diz o Klemperer, né? Mas ela também dirige os nossos sentimentos, né? Ela rege o nosso ser moral com a mesma naturalidade com que nós, sem perceber, entregamos a nossa consciência para ela, né? E nós entregamos a nossa consciência para a língua
sempre de forma inconsciente, né? Sem a gente perceber. Quando a gente menos espera, bom, nós já estamos aí repetindo certos chavões, certas gírias, né? Determinadas formas de falar, né? Certos conceitos a respeito dos quais nós nada sabemos, né? Quer dizer, dos quais a gente nunca se preocupou em saber a origem ou o que de fato eles expressam, o que de fato eles significam, né? Então, se isso acontece no nosso dia a dia, né, e isso sempre acontece, né, bom, o que ocorre quando a nossa língua está aí preenchida de termos, de conceitos, de elementos que são tóxicos, né, que são venenosos, que nos colocam uns contra os outros, né, e que criam falsas rivalidades, né, e até mesmo falsas injustiças, né? Quer dizer, o que acontece quando a língua incorpora nela mesma diversas formas de mentira, né? E, como diz o Klemperer, né? Quer dizer, ela se transforma então num vetor, num transmissor, num portador de substâncias venenosas, né? Quer dizer, o Klemperer ele exemplifica muito bem, né? Quer dizer, ele diz que nesses casos as palavras podem podem agir como se elas fossem minúsculas doses de arsênico, né? Você vai absorvendo essas minúsculas doses sem pensar, sem perceber, né? E parece que elas não produzem nenhum efeito, né? Mas, de repente, né, tempos depois, o efeito, o efeito tóxico aparece e você então descobre que está envenenado, né? Bom, o Klemper conseguiu ter essa percepção porque, bom, em primeiro lugar, ele era um filólogo, né? Ele era professor de filologia românica e de literatura da Universidade de Dresden, né? E é por esse motivo que ele consegue perceber o que estava dissimulado, o que estava escamoteado, o que estava escondido na linguagem cotidiana da Alemanha, né, sob o nazismo. Bom, mas acontece que ele não foi o primeiro alemão a fazer isso e a perceber isso, né? Quer dizer, antes dele, antes mesmo da Primeira Grande Guerra, né, a Alemanha, quer dizer, a Alemanha não, a Áustria, né, teve um outro grande observador, que foi o Karl Kraus, né, de quem eu já devo ter falado aqui com absoluta certeza. Mas o Kraus descreveu as suas observações de outro modo, né? Ele usou sempre a forma da sátira para expressar os absurdos e as loucuras que ele percebia no seu cotidiano, né? No cotidiano da língua alemã falada na Áustria. O Kraus começa o seu trabalho, como eu disse, antes da Primeira Guerra e continua escrevendo até a subida do Hitler ao poder, né? E ele desenvolveu um trabalho que buscava defender de maneira intransigente, de maneira implacável, né, o uso correto da linguagem, né? Mas vejam, não se tratava de defender algum tipo de purismo, de conservadorismo ou de imobilismo da linguagem. Não, não é nada disso, né? Mas se tratava de defender que a língua realmente expressasse a realidade, né, e não o que as ideologias que lutavam entre si na Áustria queriam expressar, né? E vejam só, né, já em 1913, ele chamava a atenção dos seus leitores para a catástrofe das frases, né? É o título de uma crônica dele, em que ele descreve a catástrofe que representa o triunfo da fraseologia vazia, né, que permite negar ou transformar à vontade a realidade, né? E ele descreve isso como um desastre, né,
um desastre ligado aí à completa falta de conteúdo e de reflexão de uma série de expressões cotidianas, né? E que isso produzia uma língua banal, uma língua repetitiva, uma língua cheia de automatismos, né? Bom, e essa situação, para o Krauss, essa situação representa a apoteose, representa a vitória do modo de escrever e de pensar do jornalismo, né? Bom, a gente viu aqui há alguns dias as questões envolvendo a carta de Lord Chandos, né, do Hofmannsthal, não é mesmo? Bom, para o Krauss, esse é exatamente o perigo, né? Quer dizer, quando a literatura desacredita de si mesma, bom, aí nem mesmo o escritor satírico consegue acordá-la, né? Porque quando a literatura desacredita de si mesma, ela se torna um exemplo da miséria de uma imaginação envenenada, envenenada. A literatura se torna uma degeneração, ele diz, que chega a ser subhumana, né? Bom, ele diria de outras formas as mesmas ideias, né? Então, por exemplo, ele se perguntava: o que é que converte a vida pública, né, numa coisa suja, imoral, nécia e ignorante, né? O quê? Né? Quer dizer, quem transforma a vida pública em algo assim, né? É uma imprensa incompetente ou é uma imprensa estúpida, né? Bom, e ele dizia que era impossível responder, porque a imprensa tinha sido e continuava sendo manipulada por indivíduos que conseguem dar uma forma para o vazio intelectual. Eles conseguem substituir o vivido, o experimentado, né? A vida, a morte, eles conseguem substituir tudo que foi vivido e experimentado por palavras impressas que nada representam, né? E que, na verdade, destroem a capacidade imaginativa das pessoas, né? E ele chamava isso de um milagre sacrílego, né? É a expressão que ele usava, né? Quer dizer, essa transformação, né, que a mídia, que a imprensa consegue realizar, né? Quer dizer, manipular a consciência das pessoas, né, levando-as ao vazio intelectual, né? Quer dizer, substituindo a experiência da vida, né, por palavras que nada representam e que destroem a capacidade imaginativa das pessoas. Ele chamava isso de milagre sacrílego, né? Bom, mas acontece que com a chegada do Hitler ao poder, bom, é claro que o problema se tornou ainda mais grave, né? E o Krauss tinha plena consciência de que nada do que estava acontecendo era aí uma mera casualidade, né? E então ele viu gradativamente o que também o Klemperer descreveu, né? Quer dizer, ele viu a degeneração da linguagem, até chegar aí a uma fraseologia que conseguia banalizar até mesmo as coisas mais inaceitáveis, né? E fazia isso de que forma? Fazia isso por meio do amortecimento das palavras, né? Fazia isso pela formação de um discurso neutro, pelo uso de eufemismos frequentes, né? Até chegar aí a miséria de criar pessoas cuja imaginação estava completamente envenenada, exatamente como Klemperer percebeu, né? E depois, bom, depois é claro, as pessoas, qual era o próximo passo? As pessoas davam as costas para a realidade, né? As pessoas passavam a negar a realidade, né? Elas se negavam, inclusive, a ver a realidade. Muito bem. Mas qual é a consequência de tudo isso, né? Quer dizer, qual é a consequência em termos práticos, né? Bom, o leitor da mídia, o leitor dos jornais, né? Aquele que tem a mídia e os jornais como a sua única referência, né?
ele passa a acreditar que a realidade corresponde exatamente ao que a mídia diz. Né? Bom, e quem pensa mal, né, ou quem pensa de forma errônea, bom, essa pessoa não vai conseguir evitar que o seu comportamento no dia a dia expresse os mesmos erros. Né? E a chegada ao poder dos nazistas, né, confirmou o que o Krauss dizia. Quer dizer, que quando nós maltratamos a linguagem, quando nós poluímos a linguagem, bom, é impossível não pensar de maneira errônea e, consequentemente, é impossível não agir até mesmo de maneira imoral, né? Até mesmo de maneira criminosa. Ou seja, para o Krauss, a absoluta falta de respeito pela linguagem é sempre acompanhada de uma absoluta falta de respeito pelo ser humano. Né? Então vejam, o uso da linguagem, né, para o Krauss exige uma forma de responsabilidade, né, que, aliás, que ele considera a forma mais alta de responsabilidade. Né? E nós só conseguimos fazer isso, só conseguimos nos manter responsáveis de que maneira? Bom, por meio de uma atenção permanente. Né? E é essa atenção permanente o que nos permite usar a língua para a criação poética. Né? Quer dizer, aquela língua, essa língua, que também pode servir para uma forma vulgar de comunicação, né? Chegando aí ao ponto de martelar as consciências com clichês, com slogans, né? E conseguir transformar a própria forma de pensar das pessoas, essa língua, quando usada de forma respeitosa, de forma responsável, né, ela pode criar poesia. Né? Ou seja, então vejam, essa atenção permanente, né, para nós conseguirmos essa atenção permanente, né, quer dizer, nós precisamos ter disciplina intelectual, precisamos ter uma seriedade intelectual, né, exatamente para impedir que a linguagem seja violentada. Né? E por que isso? Por quê? Porque a linguagem nunca é violentada impunemente. Nunca. O Krauss diz que toda violência contra a linguagem produz consequências nefastas para a vida social e para as consequências individuais. Quer dizer, a violência contra a linguagem pode chegar ao ponto de impedir que as pessoas pensem por si mesmas. E foi exatamente o que aconteceu com a língua alemã. A língua de Goethe se transformou numa mutação, numa anomalia, que diante do avanço do nazismo, do Terceiro Reich, não produziu nos seus falantes nenhuma sensação de ruptura. E para eles tudo era absolutamente normal. Quer dizer, essa normalidade mentirosa, quer dizer, significa o quê? Significa que eles perderam, as pessoas perderam a possibilidade da dúvida linguística. Quer dizer, a dúvida linguística desapareceu. Bom, e a dúvida linguística, meus caros, a dúvida linguística, ela é a verdadeira origem do pensamento. Bom, e se a dúvida linguística desaparece, ou seja, se a gente não desconfia mais do que a gente lê, do que a gente ouve, bom, então não há mais pensamento. Quer dizer, se não há capacidade para duvidar, não só para duvidar da verdade, mas duvidar também do significado do que nós lemos e escutamos. Se essa capacidade desaparece, bom, então nós já estamos em pleno caos. Em pleno caos. Por quê? Porque o vínculo que existe entre palavra e pensamento, ele se perdeu. Ele se perdeu. É por esse motivo que o Krauss sempre reafirmava, sempre repetia que cuidar da linguagem, velar pela linguagem,
é o nosso principal dever. Né? Ele dizia, velem pela linguagem, cuidem da linguagem, e a linguagem cuidará não só do pensamento, mas cuidará também da própria realidade, cuidará também da própria verdade. Né? É isso, meus caros. Olha, um ótimo final de semana para vocês e um grande abraço. Tudo de bom.